que é que o pastor faz com a ovelha rebelde? O que é que o pastor faz com a ovelha rebelde? Está num trabalho dentro da igreja, causando contenda, causando disse-me-disse, adoecendo outros. Porque o rebelde sempre se ajunta com o rebelde, né? Causando motim, por isso que tem os motins. Porque um rebelde identifica o outro, eles se ajuntam, eles se identificam. Faz o que com a ovelha rebelde? Se é rebelde, não é ovelha. Meu Deus. Então não existe ovelha rebelde. Ovelha não. Agora existe no meio das ovelhas os bodes. Como muitas vezes eu estava vendo esses dias na casa de um pastor amigo nosso, um bode. Só que esse bode está passando por um processo de mudança genética, eles estão fazendo cruzamentos aí, que o bode parece uma ovelha. O que está acontecendo é que está tendo essa miscigenação. Muitas vezes as ovelhas, até legítimas, estão cruzando, muitas vezes, com bodes. E acaba alcançando um pouco da natureza do bode. Né? Mas ovelha legítima, a ovelha mesmo, ela não é rebelde. Por quê? Uma das características da ovelha é ser muda. É não reclamar. Como ovelha muda foi levado para o matadouro. Jesus foi exemplo de uma ovelha muda. Então, nós aqui nos equivocamos achando que quem está berrando, pulando, que é ovelha. Não é ovelha não, moço. Agora, se você disser, me pergunta, mas o que fazer então com o bode que está infiltrado? Porque assim, esse tipo de ser humano dentro de um aprisco, ele causa um estrago que... Esse tipo de bode, né? Esse tipo de bode causa um estrago. E eu ouvi até o senhor falar uma coisa interessante hoje, que tem muita gente que intitula o rebelde como lobo, mas lobo, a figura de lobo na Bíblia é mais conotada para o pastor, né? Não é para a ovelha, não é para o congregado. Então significa dizer que esses bodes causam um estrago, às vezes irreversível, e tem igrejas aí divididas. O lobo, ele é a tipificação do mercenário. E o bode é a tipificação da falsa ovelha. Então, o mercenário é o falso pastor. Identificou, faz o quê, pastor? Porque também o pastor, ele, para ser pastor, ele também tem que ter características de ovelha. Uhum. Por isso é que o lobo se veste de ovelha para se passar por inofensivo no meio do rebanho. Eu estou lendo um livro com o título Lealdade e Deslealdade. Nesse livro, o autor, ele relata que a melhor coisa para se fazer para proteger as ovelhas é cortar o bode. Ou seja, tirar o bode do rebanho. Faz o quê, pastor? Na sua opinião, faz o quê? Está errado. Jesus nunca mandou tirar o bode. Jesus nunca mandou a mesma semelhança que o bode tem do rebelde, né, que infiltrado no meio do rebanho. A igreja também é tipificada como uma lavoura. Os legítimos são trigo. E os não legítimos são o quê? O joio. Qual foi a ordem do Senhor em relação ao joio? Qual foi a intenção do administrador, do mordomo? Senhor, quem fez isso? Jesus disse, um inimigo. Pois nós lançamos a boa semente. E por que nasceu também no meio o joio? Quer que arranquemos? Nananina, não. A gente precisa arrancar. Eu sei que os crentes puritanos, o pastor puritano, a gente tem uma linha daqueles pastores que vêm de uma outra geração, de pouca estrutura na palavra, de igrejas que muitas vezes, ministérios que são que rejeitam, por exemplo, a teologia, que eles entendem que ser santo é isolar, né, um número pequeno, que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Mentira. Deus tanto quer quantidade como quer qualidade. Antes de tudo, Deus quer quantidade. Então vai manter o bode lá? E depois Deus quer qualidade. Então qual foi a ordem? O Senhor disse, não arranqueis, para que arrancando o joio não arranque também o trigo. Toda vez que um pastor tenta mexer no joio ou no bode,
vai ter uma ovelha que vai tomar as dores e vai se perder por causa da atitude do pastor. Então, o pastor não é o dono do rebanho. Porque sobre o pastor, eu, como pastor, existe o sumo pastor que é o dono, que ele que comprou as ovelhas. Eu sou um assistente do sumo pastor, que é o dono de Jesus. Mas, pastor, se ele manter... Então, eu não tenho essa obrigação. Mas se ele manter o bode lá, esse bode vai causar um prejuízo. Sim ou não? Como proteger as ovelhas, as verdadeiras ovelhas? Então, o que fazer? O que fazer, porque o senhor disse agora que tem que manter lá, manter o bode lá. O que fazer? O que fazer? Cuide das ovelhas. Como eu protejo as ovelhas? Isolando os bodes, amarrando o bode, prendendo o bode? Não. Apacentando as ovelhas. Quanto mais as ovelhas estão apacentadas, mais fortes elas ficam. E elas não vão ser, de maneira nenhuma, influenciadas pelo bode.